Saúdos a todos com a paz do Senhor, boa noite. Queridos, nós falamos do arrebatamento, eu só trabalho com arrebatamento por ordenança de Deus. Mas já que nós estamos hoje vamos falar um pouco do Gênesis 6, para confirmar o arrebatamento da igreja com o tempo que Noé viveu. No tempo que Noé viveu, como era aquela época, da corrupção daquela época, como é hoje. Irmãos, se você analisar friamente, queridos, hoje somos piores. Claro, né? Hoje somos praticamente 8 bilhões. Mas eu quero aqui agora, querido, presta bem atenção que vai ser falado aqui. Tem líderes aí que se dizem pastores, não vou falar que são pastores ou não é isso. São pastores que ensinam e tem ensinamentos aí que não condiz com a palavra, mas vou passar para vocês algumas coisas rápidas, mas eu quero falar do arrebatamento da igreja. Então, preste atenção que eu só vou falar uma vez. Você ficar bem ligado, tá? Nós vamos hoje aqui desfazer alguns erros de ensino que está escrito na palavra aqui, que as pessoas estão ensinando errado. Preste atenção, vocês vão entender. Gênesis capítulo 6. Na época que Noé foi escolhido para fazer a arca para salvar ele e a família dele e aqueles que acreditassem. Só que quem acreditou foi só ele e a família dele. Deus falou, já que a arca está vazia, enche de animal. Então, eu entendo dessa forma. Ele encheu de animais. E agora o arrebatamento da igreja vai ser assim também, querido. Quem acreditar vai, quem não acreditar vai ficar fora. E vai passar pela grande tribulação. Só que eu estou falando de arrebatamento, para a gente se preparar para o arrebatamento. Mas antes eu vou desfazer aqui alguns erros de ensino que as pessoas têm ensinado errado. Vamos lá. Não é que eu sei tudo não, querido, mas a palavra está aqui, ó. Vamos lá. Gênesis capítulo 6. O Espírito Santo de Deus nos oriente e nos ensina. Segundo a sua palavra. Versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Glória a Deus. Homens, filhas dos homens. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Presta atenção, querido. Esse versículo aqui, ele está sendo ensinado por muitos líderes erradamente. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Irmão, naquela época, os filhos de Sem eram considerados filhos de Deus. Por quê? Eram os únicos que seguiram a Noé. Filho abençoado, foi abençoado por Noé. E até hoje tem essa questão dos Sem. E os antissemitas, aqueles que não se agradam dos filhos de Deus daquela época. Eu vou provar para vocês. Vocês conhecem o livro de João? Conhecem? O capítulo 1 de João, lá, o evangelista, o discípulo, o apóstolo de Cristo. Ele escreveu claramente, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, o Senhor deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, você é um filho de Deus. Presta atenção, você. Eu. Por quê? Nós aceitamos Jesus, então nós temos o poder de ser chamado filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. E naquela época também existiam os filhos de Deus. Alguns líderes ensinam hoje que os filhos de Deus na época eram os anjos. Não eram os anjos. Não eram os anjos. Os anjos podem ser os anjos eleitos, aqueles que estão no céu, podem até também ser chamados filhos de Deus, e são chamados. É porque aqueles que têm Deus, que acreditam em Deus, que obedecem a Deus, que estão no reino de Deus, é filho de Deus. Então, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, e os anjos eleitos são filhos de Deus. Porque nós estamos num corpo só, nós estamos numa igreja e no reino. Então, nós somos filhos de Deus. Leia João capítulo 1. O Tony vai achar para mim o versículo aí, do capítulo 1. De todos aqueles que receberam o Senhor Jesus deu poder para ele ser chamado filho de Deus. Acha esse versículo aí, Tony, por favor. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres todas as que escolheram. Os filhos dos homens e as filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens
Então, filho de Deus é você, sou eu, aqueles do reino de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, daquela época e de hoje também. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com quem? Com homem, não é com anjo, é com homem, homem. Porque ele também é carne, nós somos carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, ele diminuiu aquelas idades que acima de 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos, ele colocou para 120 anos. Logo após o dilúvio. Havia naqueles dias gigantes da terra. Presta atenção, olha só, irmão, presta atenção. Existe, olha só, de novo, é para desfazer a mentira que estão pregando aí. Eu quero passar para vocês o certo, o correto, como é a verdade. E eu estou falando do arrebatamento da igreja, tá, irmão? Presta atenção. E havia naqueles dias gigante na terra, ponto e vírgula, é parada, ponto, parou, acabou. É uma frase. É uma frase, ponto, parágrafo, parou com vírgula. Tá? Você pode continuar, mas parou ali, ponto e vírgula. Aqui não foi direto. E havia naqueles dias gigantes na terra e também... Não, parou. Naqueles dias havia gigantes na terra. Ponto. Vírgula. Aí continua a frase. E também... Depois, presta atenção. E também... Depois, olha só. Não parou aqui no ponto? Havia gigantes na terra. Havia. Houve no Brasil. Houve lá o 7 de setembro. Houve isso, houve aquilo. Houve luta, houve não sei o que. Houve, acabou. E também depois. Tony, quando achar o versículo aí, você me fala. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois. Parou, aí continuou. E também depois... Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, o filho de Deus entrou nas filhas dos homens naturais. Podia ser filho de Cã ou filho sem Cã e Jafé. Podia ser essas filhas de Jafé ou de Cã. Então, queridos, os filhos de Deus eram de Sem. Entraram as filhas de Cã e de Jafé. É a realidade, querido. Entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Ponto e vírgula. Parou aí de novo. Geraram filhos. Preste atenção. Estes eram valentes. Que houve na antiguidade. Os homens de fama. Preste atenção. As pessoas falam que esses filhos de Deus aqui, aí que entra a mentira aqui, entra o erro, esse ensinamento errado. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E naqueles dias, havia naqueles dias gigantes na terra, ponto, parou. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E este era valente, e que houve na antiguidade os homens de forma. Presta atenção, quando as pessoas, os líderes estão ensinando errado, é o que eu estou dizendo aqui. Eles dizem que esses gigantes são filhos de anjos que teve relações com mulheres. Irmão, a palavra de Deus... Deixa eu pegar a Bíblia aqui. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara, que a Bíblia Sagrada é clara. Meus queridos, a Bíblia Sagrada é clara. Os filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus, que tem Deus, os filhos de Sem, aqueles que obedecem a Deus. Eles caíram, eles foram buscar as mulheres dos homens naturais, porque não tinham Deus. Principalmente os filhos de Cã. Não eram anjos. A palavra de Deus diz que os anjos não têm sexo. Não têm órgãos genitais. Eu preciso explicar para vocês o que são órgãos genitais. É aquele quando o homem tem relações com a mulher e a mulher tem relações com o homem. É os órgãos genitais. Anjo não tem órgãos genitais. Deus não criou anjo e anja. O anjo macho ou anja fêmea. Não existe isso no céu. Você imagina se isso acontecesse, não? Se esses demônios que estão aí na terra perturbando as pessoas, atormentando, tomando corpo
enfermos e sabe, pessoas possessas de demônios, se eles começassem aí agora se transformar em homens e tivesse relações com as mulheres, como é que estaria esse mundo? Deus criou os anjos no céu e Deus criou o homem na terra. Os demônios vieram do céu, porque os demônios foram cair no céu como anjos, mas se motivo é demônio. Se transformar em demônio. Então preste atenção, os filhos aí não são demônios, são anjos. Anjos que tiveram relações com mulher não tem nada a ver. Anjo não tem sexo, anjo não pode procriar. Por isso Deus fala, crescer e multiplicar para os homens. É como um servo de Deus agora fosse lá no mundo e pegasse a mulher do mundo. É a mesma coisa. Então preste atenção, querido. Não estou falando isso para desfazer um erro. Tá? Houve gigante, claro, houve gigante, nasceu, de alguma família gigante, nasceu. Mas não é nada a ver com anjos que tiveram relações com mulheres. Outra coisa também, está escrito no livro de Enoque. Enoque viveu antes do dilúvio. Presta bem atenção, Enoque viveu antes do dilúvio. Presta atenção, Enoque viveu antes do dilúvio. Pensa agora, se liga, irmão. Pensa comigo, raciocina. Antes do dilúvio. Não tinha escrito, irmão. Foi antes do dilúvio. E você acha que vai alguma coisa suportar pergaminhos, onde estivesse lá no Mar Morto, ou no Mar Vivo, ou onde for que fosse, não importa onde, dentro de cavernas, dentro de pedras, entre pedras. Não, meu irmão, foi dilúvio na terra toda. A terra foi coberta de água. Você acha que ia sobrar algum pergaminho se tivesse escrito? Presta atenção, não existe livro de Enoque. É mentira, não existe livro de Enoque. E esse Enoque aí é o Enoque filho de Caim, da geração de Caim. Não é o Enoque que foi para o céu. E Enoque foi transladado. Ele não apareceu. Enoque não se viu mais, porque ele foi levado, foi arrebatado. Então, presta atenção, esse Enoque é o Enoque do livro, é o Enoque daquele da geração de Caim. É outro lado, é o lado dos filhos dos homens. Tá? Então, você acha que depois de um dilúvio, que a água ficou... Irmão, se você analisar bem, ou friamente estudar mesmo, irmão, foi quase um ano. Quase um ano para que tudo chegasse a zero de seco. Foi muito tempo que eles esperaram. E a água cobriu toda a terra. Você acha que ia sobrar algum pergaminho se tivesse? Claro que nem escrito tinha. E tudo isso Deus revelou para Moisés. Moisés não pegou escrito nenhum de Noé. Deus revelou porque teve a família de servos de Deus que foi passando, pai para filho, até chegar Moisés, e ele escreveu. Aí sim. E houve as escritas depois. Moisés colocou na palavra aqui, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, entenda uma coisa, queridos. Estou ensinando a vocês aqui a palavra que ela está falando para nós. Não existe livro de Enoque, porque no dilúvio não sobrou nada. Nada. Se tivesse algumas coisas escritas, pode ser até com caneta. Você imagina só, meu querido. Naquela época não tinha caneta, não tinha nada. Como é que ia sobrar alguma coisa? Tudo era feito no barro. No barro. Mas não existiu escrito naquela época. E mesmo se tivesse, não ia sobrar nada, porque a água cobriu tudo. Você acha que Noé ia separar um espaço na arca só para os pergaminhos? Ninguém escrevia nada naquela época, querido. Não tem nada registrado aqui. A Bíblia, o Moisés, foi quando ele escreveu sobre que a Bíblia é inspirada e revelada. Então, aquilo que Moisés não viu foi revelado para ele. Porque o homem não viu. O homem viu a criação? Claro que não. A única pessoa que viu a criação foi quando, a partir do 6º dia, foi quando Adão foi criado. Amém? E entendemos aqui? Depois eu dou uma pincelada nisso. Vamos continuar ali com o arrebatamento, que eu estou falando de arrebatamento, tá? E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara. Olha só, naquela época aí voltando agora para o arrebatamento. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos
no pensamento de seu coração era só má continuamente. Então, meu irmão, olha só. Será que nós estamos vendo isso hoje? Porque, olha só, vou voltar aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem. Será que hoje o homem tem maldade? Estamos cansados de ouvir aí as pessoas dizendo que hoje estão vivendo, sabe o quê? A luta do bem contra o mal. Que isso? A maldade dos homens. Cadê a justiça? O que é correto? Preste atenção. Isso acontecia antes do dilúvio. E o Senhor falou, vou enviar o dilúvio. Foi quando ele separou Noé para a arca. Noé levou 100 anos fazendo a arca e pregando. E está aqui, ó. E a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Não parava, continuava. Mal sobre mal. Será que nós estamos vendo isso hoje? Claro, multiplicada muitas vezes, 8 bilhões de vezes. Por quê? Porque o ser humano, querido, meu Deus do céu, só a misericórdia. Só a misericórdia de Deus para nos salvar. Vou dizer para vocês, queridos, só a misericórdia de Deus para nos salvar. Eu vou pular esses 6 aqui, depois eu continuo. Eu quero mostrar para vocês aqui o que o Senhor falou através de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, de 5 de julho de 2022, é hoje. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora está falando dos nossos dias, nosso tempo. Isso há 2.000 anos atrás. Noé foi 4.000 anos atrás. Desculpa. Noé 6.000 anos atrás, praticamente. Quase 6.000 anos atrás, Noé. Noé, voltando atrás de Cristo, 2.000, não é isso aí. Praticamente 4.000 anos atrás. Noé. Olha só o que está acontecendo depois de Noé, 2.000 anos atrás, e nós estamos hoje 2.000 anos à frente. Aqui é 2.000 anos, porque quando foi logo o apóstolo Paulo aceitou Jesus. E ele mandando isso para Timóteo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si próprios. Será que nós estamos vendo isso hoje? Isso da época de Cristo, lá 2.000 anos atrás. Porque haverá homens amantes de si próprios, aqui que o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Olha só, amante de si mesmo, avarentos. Avareza é isso aqui, irmão. Ó. Só pensam nos seus bolsos. Venda de louvor, venda de pregação, venda de obra, venda de igreja, venda de tudo. Eu estou falando porque eu vejo isso acontecer hoje. Já trabalhei em igrejas assim também. Hoje entendo que eu seguro a bandeira é do reino. Então, homens amantes de si próprios, avarentos, só pensam em dinheiro. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Mesma coisa diante do dilúvio. Amém? Vou ficar por aqui, para não esticar muito. Amanhã eu continuo nesse onde eu parei. Tanto em Gênesis, quanto aqui em Timóteo. Ok, queridos? Parar em Timóteo, no versículo 3. E lá em Gênesis também, no capítulo 6. Amém? Deus abençoe vocês. Eu tenho pedido aos meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, pessoal da igreja, pessoal conhecido, pessoal amigos, para ajudar com esse canal. Ajuda a divulgar esse canal, a divulgar. Pedindo o seu pessoal, o seu contato, quem você conhece, manda para todo mundo. Faz se inscrever no canal aí, pede o pessoal aí e deixa o like. Nos ajude aí para levar essa mensagem à frente, para desfazer essas mentiras de Satanás sobre a terra. Amém, pessoal? E mostrar que o arrebatamento está aí. Os homens estão na maldade, estão vivendo na maldade e não estão se preparando, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificar não tem arrebatamento para essa pessoa. Amém? Deus abençoe você. Amanhã a gente continua, ok? Nos ajude aí se inscrevendo no canal e ajudando a duplicar esse canal aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.